Glória a Deus, o Senhor é bom e fiel na nossa vida. Vamos para mais uma aula que fica um módulo, meu Deus, juízes. A gente está na escola de cura e deu bug agora na minha mente. Estamos na aula de juízes, aprendendo com o livro de juízes. Peço perdão aí e compreensão de vocês. Hoje eu vou ter que dar essa aula encostada, porque eu tô me recuperando. Passei mal segunda-feira na escola de cura. Eu tive uma virose muito forte. Fui para o hospital, mediquei e quando eu fiquei bem, eu fiz umas estripulias. Ontem eu saí para pregar, e preguei no mover, não estava sentindo nada, né? Hoje eu trabalhei, né? Uhul, sarei. E eu senti depois do almoço, eu senti bem as dores abdominais voltando, porque eu tô bem sensível, passei muito mal. Mas estou recuperando, isso não é dos maiores dos problemas. Então peço compreensão aí de vocês por eu estar encostada. Mas pega a Bíblia, caneta, papel, pega teu caderninho de anotação. Antes de falar da nossa aula de hoje, quero avisar que nós estamos aí no segundo módulo da Escola de Cura, aula todas as segundas-feiras. Nós estamos estudando sobre sexualidade à luz da Bíblia. Primeira aula foi tão intensa que o meu corpo sentiu demais a aula. Demais, gente. Porque eu já recebi testemunhos do que Deus está fazendo na escola de cura. Então, você que não fez o primeiro módulo, não tem problema. Ah, não quero fazer o primeiro módulo. Posso fazer o segundo? Pode. É um curso aberto, você participa do módulo que você achar conveniente você participar. Mas já como essa aula fica gravada no YouTube, quero compartilhar aqui com o pessoal do YouTube. Deixa eu ver se eu consigo. A nossa Black Friday, nós entramos na Black Friday. Deixa eu colocar aqui. E eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui a nossa Black, tá? Alguns dos meus materiais estão fazendo parte aí da Black Friday. Deixa eu compartilhar com vocês quais são. Isso. Combo um nós temos aí o Combo um os livros da Bíblia. PDF de Apocalipse, o estudo completo de Apocalipse. PDF de Gênesis, estudo maravilhoso. Gênesis é um meu xodó, tá? Êxodo, Josué e Hebreus. Se você comprasse pelo preço normal, esses 5 PDFs sairia R$ 100. Na Black, até dia 30 de novembro de 2025, R$ 50 os 5, tá bom? Preço top. É ótimo, para o pessoal que tem célula, escola bíblica e a nível de conhecimento e crescimento pessoal e particular, tá? Bom, é um combo muito bom. Deixa eu ver aqui. Combo 2 Finanças e Prosperidade. Entre a PDF de Batalha Espiritual e Vitória Financeira. Entra o PDF de Abundantes, que tem as aulas no YouTube. E a Mentoria Financeira, que foi em grupo fechado. Se você comprasse separado, R$ 180. Na Black, R$ 90, tá bom? E o combo 3 aqui da Black Friday, tempos e ciclos. Vai ter o workshop dos portais, que tem PDF e vídeo de grupo fechado, PDF ciclos e tempos e PDF da intercessão profética, de 60 por R$ 45. Aí nós temos os demais materiais, tá? Que estão no preço normal, que também é um preço muito bom, né? Toda a linha aí. Então, entra lá no grupo, peça o seu material e seja abençoado, em nome de Jesus. Eu quero ver se eu ainda consigo lançar nesse mês de novembro mais 2 workshops, tá? Estou preparando aí, eu acredito que vai dar tempo. Vamos orar?
Pai, muito obrigado pela tua graça, bondade, misericórdia sobre as nossas vidas. Eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude nessa noite, nos dê graça, entendimento e sabedoria. Pai, blinda minha saúde. Me ajuda, Senhor, a iniciar e a concluir essa aula com excelência. Repreenda todo espírito de enfermidade, todo ataque, toda seta. Esteja paralisado e repreendido da minha vida, em nome de Jesus. Da vida daqueles que também assistem, Senhor. Toda retaliação caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, hoje nós vamos avançar no livro de Juízes, capítulo 11. Gente, Juízes 11 é uma história que eu amo. Hoje nós vamos aprender com Jefté. Talvez você já conheça a história dele, mas hoje nós vamos ver algumas peculiaridades da vida de Jefté. Então, abre tua Bíblia, Juízes 11, versículo 1. Eu vou ler o versículo 1 e eu quero que vocês prestem atenção, porque eu vou perguntar algo a respeito, tá? Juízes 11. Não sei se eu falei Josué, tô meio noiada ainda. Juízes 11. A história de Jefté. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Vou ler de novo, tá? Era então Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Vamos lá, vamos começar na história de Jefté. Gileade, ele era um homem da tribo de Manassés, um homem rico, tá? Um líder que era renomado, ele não era um líder boca aberta, não, ele era alguém influente, um líder respeitado. E ele era tão respeitado que da tribo de Manassés começa o clã dos Gileaditas, a partir de Gileade. Ele era um homem tão top que ele começa um clã, né? Começa uma descendência aí de gileaditas na vida dele. Mas alguém observou nesse versículo, Juízes 11:1, algo incomum, ou que nos chame a atenção, ou que saia aí do padrão da história de Jefté? Quiser abrir seu microfone para falar ou escrever nos comentários, Juízes 11:1. O que tem de incomum nesse versículo? Vamos lá, Pastora, vamos. como Fala, sempre, Kelly. eu e aqui. Então, quando a gente estava lendo, eu achei algo estranho, assim, que saltaram aos meus olhos, porque Sim, fala assim, Jefité, Gileade está valente e valoroso. Aí, quando fala valente e valoroso, eu lembrei do que o anjo falou para Gideão. Beleza, sim. aí foi lendo, porém, tipo uma vírgula na vida dele, filho de uma prostituta. Mas, apesar dele ser filho de uma prostituta, mas Gileade, né, que é esse renomado, né, Sim. líder, gerou ele. Então, quer dizer, apesar de ter algo deprecioso na história dele, tinha algo que o fazia, que legitimava ele num caminho. Eu acho que é isso. Quase. Bateu um pouco na trave. É casado um pouco com isso. Vamos ver. Alguém mais percebeu alguma coisa em comum aqui de Gileade? Gileade está no versículo, capítulo de Juízes 11:1. Gileade, gileadita, valente, e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Kelly já deu a opinião dela.
Pode chutar, meu povo. Hum? Então vamos lá, vamos explorar. Vocês não querem chutar? Você vê que a genealogia dele é de um homem, um líder top. Mas e a mãe dele? Ela era o quê? Grifa aí. A profissão da mãe. Como dizia meu avô, prostituta. A mãe dele era uma prostituta. Beleza? Isso é comum ou incomum em Israel? Vamos tratar de Israel, porque hoje pode ser até meio comum. Não sei como que tá por aí. Incomum. Então, se ele era filho de uma prostituta, ele era filho legítimo ou ilegítimo? Vou mudar a palavra. Ele era filho legítimo ou ele era filho bastardo? Bastardo. Então, a história de Jefté começa com uma bastardia, né? O tchan da questão, o juiz bastardo, porque nós estamos falando de juízes de Israel, né? E aqui nós estamos falando de um juiz bastardo. O que é a bastardia? Vamos lá, vamos começar nosso estudo. O Davi, liguei o vento que está um barulhão na minha mente. A história dele tem uma questão, começa com um porém, né? E a gente já tem uma lição ali. Não deixa o porém te parar, porque ele já nasce numa família incomum. Ele nasce numa história onde ele não tem aquele padrão familiar de normalidade. E às vezes esses poréns, queridos, nos para, né? O porém, ai, porém, eu nasci pobre. Porém, eu nasci sem condições. Porém, eu nasci sem pai. Porém, eu nasci sem mãe. Porém, eu nasci de um estupro. Porém, eu nasci de um abuso. Nós, às vezes, paramos a nossa história por causa dos poréns. Só que na questão bastardia, isso não parou a vida de Josué, perdão, de Jefté. A questão bastardia fala sobre a linhagem dele, né? Vamos ver o que que a Bíblia diz sobre bastardia. Deuteronômio 23, versículo 2. Deuteronômio cabe. Deuteronômio 23, 2. Vamos lá. Vocês sabem o que é bastardia? Quem não sabe, coloca aí. Não, não. Ou liga o microfone e fala, não sei, que eu já explico. Deuteronômio 23, 2. Bastardia é filho gerado fora da aliança do casamento. Pastora, eu engravidei namorando, mas eu casei. Meu filho é bastardo? É. Se teu filho foi gerado antes da aliança do casamento, é bastardo. Ah, mas eu estava noiva e eu casei com o pai. Não interessa, é bastardo. Ah, mas eu casei, eu não sabia que eu estava grávida. Só que eu gerei antes de casar sem saber, é bastardo? É. Bastardia é, a, é o filho que é gerado
antes da aliança do casamento. E isso nós temos que se atentar aos nossos filhos e à nossa vida, porque às vezes nós carregamos a bastardia. Eu não carrego a bastardia. Minha mãe me gerou dentro do casamento com o meu pai, né? Na nossa aula, mesmo que você já tenha feito a pauta de oração, de remissão da bastardia, a gente vai falar disso. Tem alguém aqui que foi gerado fora da aliança do casamento? Só para a gente ter uma noção. Se você não quiser falar, sem problema, tá? Se você quiser falar, porque aí nós vamos te dar orientação de como você fazer. Coloca eu, gerado fora da aliança do casamento. Meu pai e minha mãe não estavam casados oficialmente. Que linha é? Ah, mas eles estão juntos. A questão é quando foi gerado, tá? Acho que as conexão hoje tá um sonho, né, gente? Se tiver alguém aí mais, me avise para orientar. Deuteronômio 23, verso 2 diz assim, ó. Olha o que a Bíblia diz sobre o filho bastardo. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Qual que é o perigo da bastardia? Compromete até a nossa 10ª geração. Pastor, isso está no Antigo Testamento. Vamos visualizar a Bíblia como Deus visualiza. Para Deus não tem antigo e nem novo. Para Deus a Bíblia é uma só. Quem colocou Antigo e Novo Testamento foi o homem a nível de estudo, de facilitação para estudo e conhecimento. Mas diante de Deus, a palavra, ela não tem antigo e novo. O que existe é antiga aliança e nova aliança. Mas a palavra é uma só. E a palavra do Senhor é o quê? Que o bastardo, ele não entra na congregação, ele não tem o direito, nem ele, nem a 10ª geração. Olha lá, Regina também. Então, nós vamos dar orientações. Por que que eu estou falando disso hoje? Porque poucas pessoas têm conhecimento. E alguns têm um conhecimento que raso. É uma maldição isso, né? Jefté ele não pediu para nascer. Jefté ele não pediu para ser filho bastardo, porque família nós não escolhemos. Mas quando nós conhecemos a palavra, nós podemos o quê? Nós podemos nos arrepender pelos pecados familiares, confessar os pecados familiares e tomar um posicionamento. Por quê? A bastardia espiritual, isso é uma bastardia espiritual, tá? Ela traz 6 sintomas na vida de uma pessoa. Primeiro sintoma, a pessoa não aceita correção. Então, se a bastardia não for corrigida, aquela pessoa ela vai ser uma pessoa que ela não vai aceitar correção na vida dela. Vai ser uma pessoa, eu falo que é uma pessoa que não é ensinável. Porque quando nós somos ensináveis, nós aceitamos correção. Só uma dúvida, pastor, eu fiz quebra de altar 2 vezes. Sim, conta sim, tá? Isso assim, eu estou ensinando como a aula vai, né, para o YouTube, N pessoas têm acesso, vou estar ensinando a nível de conhecimento. E eu vou até ensinar como fazer a quebra, tá? Para você ver se você fez certinho. Porque tem gente que acha que fazer a remissão da bastardia é só orar. E não é, tá bom? Segundo sinal da bastardia na vida de uma pessoa. É uma pessoa rebelde à autoridade. Fui gerado fora da aliança do casamento.
qual que vai ser o sintoma que aquela pessoa vai ter? Ela vai ser uma pessoa rebelde à autoridade. Ela não vai obedecer pai, não vai obedecer mãe, não vai obedecer professor. Ela vai ter um problema com o patrão. Ela vai crescer aquela pessoa assim, ó, problemática com a autoridade, tá? Terceiro, terceiro sintoma, não vai ter identidade. A bastardia, ela rouba a identidade de uma pessoa. E nós vamos ver tudo isso em Jefté. Quarto sintoma é uma pessoa instável emocionalmente. As emoções dela oscilam. Ela vai de extremo amor a extrema raiva. Cativeiro de Zeus. Interessante, Gabi, você trazer isso. Então, presta atenção nessa aula. Quinto sintoma, autossuficiência tóxica. O que é isso? A pessoa prefere morrer do que pedir ajuda. Eu falo, eu morro, mas eu não peço ajuda. Morro sozinha. Porque ela é tão orgulhosa, que ela se acha tão autossuficiente, que ela chega a ser tóxica para ela mesma. Ela não pede ajuda para ninguém, tá? E o sexto sintoma, ela se sente rejeitada. Tem pessoas que acham que a bastardia ela só traz a rejeição. Não. Ela vai trazer todos esses sintomas, tá? Não aceita correção, se rebela com autoridade, não tem identidade, é instável emocionalmente, é autossuficiente, que chega a ser tóxico e se sente rejeitado. Como que eu cancelo a bastardia na minha vida? Porque, meu pai e minha mãe casou, eu não sabia, né? Me gerou, eu não pude controlar isso, não pude ter governo sobre isso. O que que eu faço agora? O que que você faz? Arrependimento. Não é só ler uma pauta de oração. Tem que gerar arrependimento. Tem que ter. Deixa eu admitir, pessoa que está chegando. A confissão do pecado dos seus pais. Porque a pauta de oração é uma oração por identificação. Que às vezes teu pai e tua mãe nem vai reconhecer que foi errado. Às vezes você não conhece o pai e a mãe. Às vezes morreu. Às vezes não tem nem contato. É como você vai falar, ó, se arrepende aí para arrumar minha vida. Não. Então você vai lá e assume uma oração de intercessão por identificação. Então você tem que ter arrependimento e confissão de pecado. E o mais importante, tem que ter altar. O que é altar? Você tem que selar isso como oferta. Porque eu não posso falar de remissão sem oferta, né? Eu não posso falar de, de um altar desse na minha vida para ele ser quebrado sem selar ele como oferta. E aí eu volto na questão, tudo envolve oferta? Tudo, gente. Não acho na Bíblia nada que não envolva oferta. Tudo envolve oferta. Então, pessoal que já fez pauta de oração, de renúncia para bastardia, levantou o altar junto? Se levantou, ok. O altar é quebrado. Porque teve confissão, teve arrependimento, teve o reconhecimento, né, do pecado. Eu tive que selar como um valor que o anjo revelou para a apóstola. Fechou, fechou. Que legal. Aí é cada um, né? O valor que ela. Eu não estipulo assim. Eu estipulo quando o Senhor também direciona. Algumas coisas Deus direciona, né? Mas quando. Por quê? Porque a tua oferta vai te dar um selo, uma nova identidade, tá? Pastora, quando sabemos a diferença de estar agindo como ele, ou, na verdade, colocando limite no abuso de autoridade? Tá, então vamos lá. Como que eu sei a diferença? Quando você está se rebelando com uma autoridade, você não aceita nada, nada que vem daquela pessoa. Você se opõe a absolutamente tudo.
tudo, você não concorda com nada. Porque, ó, é diferente eu discordar de uma autoridade, tá? Não, o meu marido é autoridade sobre mim duas vezes, é um sonho. Ô, eu tô dando aula, viu? Silêncio. Ele é meu marido e é meu pastor. Como meu marido, eu não concordo com nada dele, porque eu estou sempre certo, descoberto da razão. Como meu pastor, tem algumas coisas que eu discordo dele. O que que eu faço hoje? Eu discordo e deixo claro, ó, não, não comprei a tua ideia, não. Não faria assim se fosse eu. Mas como é você o cabeça, fechou todas, entendeu? Porque eu entendo, e eu deixo claro, falo, não tô me rebelando, eu tô só não casei com a ideia, não tô de comum acordo, né? E aonde não tem o comum acordo, não tem a bênção, porque aí não tem o quê? A comunhão e a unidade. Então tem visão para ele que, como pastor falando, e como esposa também, que às vezes eu tenho que convencê-lo, ainda mais que ele é boi, né, gente? Tem que convencer horrores. E tem coisas que ele tem que me convencer para eu entender o porquê. Porque tem coisas que não me entram. E tem coisas que mesmo ele explicando, eu falo, não agiria assim, mas respeito, tá? Respeito. Aí quando eu sou rebelde, além de eu não concordar, eu crio motins de pessoas para comprar a minha visão para se opor contra ele. Porque o rebelde faz isso. O rebelde aí ele vai fazer o quê? Motins, ele vai fazer grupinhos para falar assim: olha lá, você acha aquela visão do pastor, você acha que tá certo? Tá errado aquilo lá. O cara tá por fora, o cara viaja na maionese. O cara totalmente por fora. Você acha que aquele homem lá é de Deus? Aí você faz motins e você começa o quê? Uma rebelião. Então é diferente. Você não concordar, você discordar, você às vezes até colocar um limite do que você se rebelar, tá? Deixa eu ver esse outro comentário da Cleo. Pastora, casei num salão pelo pastor da minha igreja na época. Não casei no civil ainda por conta da pensão do meu marido. Se ele casasse no civil, ele perdia a pensão. Hum. Ele não é evangélico, porém eu sou e sou batizada. Por conta disso, o pastor fez o casamento, então o pastor deu a benção. Porque estávamos indo embora para a Bahia para não perder a pensão. O pastor fez o meu casamento. Tive um filho. Ele entra na bastardia? Entra, Cleo. Por quê? Porque não foi casada no civil, tá? Porque o pastor só deu uma benção, né? E ele deu uma benção, talvez assim, conhecendo vocês, a índole. Porque, assim, gente, tem casos e casos, né? Tem os casos assim, a gente sabe que, eu não casei, mas eu tô amaziado, vamos usar assim. Mas eu não vou ter outra pessoa. E a pessoa morre com aquele parceiro. Só que assim, espiritualmente, a pessoa tá errada. Mas não teve outro parceiro, mas eu fui fiel, mesmo não sendo crente. Espiritualmente, tá? Porque a Bíblia manda o quê, Cleo? Andar na lei de Deus e dos homens, tá? Então, infelizmente, querida, teu filho entra na questão da bastardia pela questão do registro civil, tá bom? Motim de opção, isso aí. Isso, eu falei na segunda escola de cura, né? Da questão da Cleo, sobre uniões. Olha, Kelly, eu vou falar para você, Malemar, lembro que eu falei, porque gente, deu uma aula. Só quem tava sabe. Fui na raça da fé, assim, na vibe. Aí me deram um remédio que eu vi gnomo, quase que eu esqueci a aula. Eu esqueci tudo, assim, deu um apagão na minha mente. Misericórdia. Mas eu tô viva, glória a Deus. Então, assim, gente, bastardia. Não tem a questão do civil. E se você for lá no cartório, tem ministros que não consideram a união estável como algo legal diante de Deus.
Eu vou falar a minha visão, tá? Eu acho que a do meu marido é diferente da minha, tá bom? Eu considero. Por quê? Porque, Paulinho, tem que botar o carro pra dentro. Cláudia, põe o carro para dentro, Cláudia. Oh, desculpa, pastora. Ai, Jesus. Põe, Cláudia, o carro para dentro. Deixa eu botar o microfone da Cláudia. Até esse povo pôr o carro dela para dentro. Eu amo essas aulas, gente. Ó, o perdi, cara. Fui rir do carro da Cláudia. Que eu tava, que eu tava falando, gente. Me ajuda, volta. Da união estável. Ah, por que que eu considero? Eu considero porque judicialmente você vai lá, a pessoa da união estável, ela tem direitos. Então, se judicialmente ela tem direitos, eu, na minha visão, eu considero, tá? Eu. O meu marido, ele não, ele fica meio assim, ele fala, ah, não sei. Eu falo, ah, eu sei lá, eu vou ficar sendo fiscal da vida dos outros. E assim, gente, eu penso assim, ó. Eu sei que Deus é detalhista, tal, mas nisso tudo tá muito envolvido o quê? Intenção. Tem gente, é por isso que eu falo que tem os casos e casos. Tem casos que Deus vê, ele sabe ali o porquê que está fazendo aquilo, o porquê, entendeu? Ah, ele fez a união estável porque na hora, mas eu considero porque legalmente você vai ter direito igual. Você vai ter direito. Então, se judicialmente você vai ter direito, como que você não vai considerar uma união estável? Se ela funciona como um papel. Então, mas aí vai de cada um, tá? Então, a bastardia, olha o que a bastardia faz com o. A pessoa pode ter mais de uma união estável e dá brecha para poligamia. Pode ter mais de uma? Legalização de adultério. Entendi. Eu não sabia que pode ter mais de uma. Então, mas aí vai da pessoa, né? Porque a pessoa, quando ela é sacana, ela pode estar casada. Ela arruma 3, 4, 10, entendeu? Uma das pessoas não querem casar, nem sempre, viu, Amanda? Porque, ó, eu vou falar pela minha mãe, tá? A minha mãe, se ela fizesse união estável, ela perdia, a aposentadoria dela por invalidez, se ela casasse. Então, ela fez a união estável. Na união estável, ela não perdeu. Entendeu? Ela não perdeu. Divorciou depois, de novo, divorciou, porque foi 3 casamentos, 3 divórcios, foi um sonho. Mas morreu solteira. Se foi pecado, minha mãe morreu solteira. Mas é complicado, né, gente? Por isso que aí, ó, vai a intenção. E assim, eu tenho casos de, de irmãos, né, pessoas na igreja que têm união estável, é, e vive assim, coerentemente como marido e mulher, entendeu? Aí entra a intenção, pecado por ser causa financeira, aí é a questão que entra a intenção. Porque a gente sabe, queridos, que infelizmente o nosso sistema é burocrático para você receber uma pensão, um LOAS, vamos dizer, uma aposentadoria, muitas das vezes, e assim, ó, 90% dos casos, eles dão um benefício para quem não precisa, essa é a realidade do nosso país, do que para quem precisa. E às vezes as pessoas que precisam, né, essa é a realidade que assim, que eu vejo de perto de pessoas que eu conheço. Quem precisa, às vezes, tem que se submeter para não passar fome. Tem que submeter, às vezes, a uma união estável, vamos assim dizer, para quê? Para que ela não perca aquele único recurso que ela tem. Por isso que Mariana, é igual a questão de adultério. Eu acredito que o Senhor analisa casos e casos.
Por isso que a Bíblia fala que ele é o justo juiz. Justo. Ele vai olhar a tua causa, a tua intenção e ele vai aplicar a justiça. Por isso que eu não abro minha boca para falar assim, ó, união estável é pecado. Porque, gente, tem casos e casos. Tem casos, né, que você vai lá mexer, tem um porquê, tem uma razão, e você fala, cara, é igual as mentiras que você vê na Bíblia. Tem mentira que Deus não perdoa, mas tem mentira que Deus até mandou contar. Então, conta isso aí mesmo, vai. Vai na tua mentira que eu vou com a minha obra atrás. Porque tem casos e casos. Então, assim, ó, eu penso assim. Por quê? Não sou defensora da verdade. Se alguém me explicar, me convencer a um novo patamar, a uma nova visão, beleza. Mas tem N, gente. As pessoas nós não vemos, e nem conhecemos de tudo. Mas por aí tem pessoas que têm muitos problemas. Muitos problemas. E que a união estável é o menor delas. É o menor delas. E hoje, de verdade, final dos tempos, cristão, a gente, a gente tá assim já no modo sobrevivência. Muitos cristãos, sabe? Rabi mentiu. Muitos cristãos, às vezes, está já vivendo pela fé. Sim, entendeu? Então, assim, eu acredito no justo juiz. É pecado? Não sei. O Espírito Santo ainda não me convenceu da união estável ser um pecado. Porque é aí que eu falo, analisa a intenção. Porque tem gente que casa com má intenção. Esse povo que casa com interesse. Povo que namora com interesse. Né? Vamos falar do momento agora, assim, só para dar um parênteses para a gente encerrar isso aqui. Onde tem amor em Virgínia e Vini Júnior? Você abre a internet, tem aqueles dois. Ele lindo de viver. Lindo. Ela pegou o mais lindo que tinha. Foi, deixa eu procurar um homem lindo. Jurandir Prêmio, arrasou. Onde que tem amor? Aí ela vai lá, faz umas lives e coloca lá, meu gato. Ah, gente, dá até ânsia. Nada contra, porque agora você também não pode falar nada, você não pode falar que ele é feio, não, por isso que ele é lindo. Por quê? Você vai falar que ele é feio só porque o menino é o quê? Neguinho. Então você não pode falar que ele é feio. Você não pode. Tem que falar que o menino é bonito agora na marra. Mas ali tem amor. A mulher estava casada, uma família, pai dos filhos, meia larga tudo, vai para curtir a vida na Espanha. Qual que foi a intenção? Então tudo é intenção, né? Tudo é intenção. Kelly, mas você falar não dá nada. Eu, pastora branca, bolsonarista, vão bloquear meu YouTube. Ai, meu Deus do céu. Socorro, Deus. Vamos lá. A bastardia. Vamos voltar no Jefté. Misericórdia. Tem algum petista me assistindo e até no YouTube, porque vai pro YouTube, sai toda cegueira da tua vida em nome do Senhor. Vamos lá. Até perdi. Juízes 11. Deus, não deixa meu canal sair do ar, não. Obrigada. Confio no Senhor. Olha o que acontece com Jefté, no versículo 2. Também mulher de Gileade lhe deu filhos, ou seja, ele tinha uma mulher. Ou seja, o Gileade era o primogênito, que começa a falar dele, ó. Eu acredito eu, tá? Porque eu também nem vi a coisa do menino aqui.
árvore genealógica. Lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Ou seja, a bastardia tirou a herança. A bastardia tirou a herança. E quem é que tem direito à herança? Os filhos ou os bastardos? Filhos. Sempre são os filhos. Então, Jefité, ele é negado de receber a herança, ele é excluído, né? Ele é repelido da própria família, e os filhos falam o quê? Você não vai herdar na casa do nosso pai. Depois eu vou ver se Jefté, que meu celular não está aqui. Se Jefté era primogênito, fiquei curiosa. Versículo 3, a atitude de Jefté. Então Jefté fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Então vamos lá. Ele perde a herança, ele é renegado da família, é negado a herança para ele. E o que que acontece? Ele foge. E ele foge para uma terra chamada Tobi, que na sua tradução ele era primogênito. Hum, muito bom. Ah lá, ele era primogênito. Então, a primeira semente do Jefté foi um filho bastardo. Do Jefté, do Gileade, foi um filho bastardo, tá? Então, ele tinha mais direito ainda que todo mundo. Só que é o que acontece? O povo corta ele da herança. Aí, ele vai para a terra chamada Tobi. Tobi significa o nome dessa cidade, uma cidade frutífera. E ele foge para essa cidade. Mas olha que coisa interessante. Aos olhos de Jefté, ele está fugindo. Mas, na verdade, ele estava recuando para um lugar frutífero. E aí nós já pegamos um código aqui, que às vezes, para nós termos frutos, para eu e você dar frutos, nós precisamos o quê? Recuar. Então, nem sempre, querido, recuar significa você estar perdendo. Nem sempre recuar, você está isolado. Nem sempre para recuar significa que você está atrasado. Jefté, na mente dele, ele está fugindo, mas Deus o estava direcionando ele a um lugar frutífero para ele o quê? Dar frutos. Muitas das vezes o Senhor vai nos deixar solitários e vai nos fazer sentir que vai ser necessário recuar para nós apenas frutificarmos. Guarde essa palavra. Vamos seguir. Outra coisa, ele vai para Tobi, o lugar frutífero, e a Bíblia fala que homens levianos se aproximam dele, se ajuntam dele. Vamos pegar outro código aqui. Vem cá. Se você está fugindo, você já perdeu a tua herança, você chega numa cidade que você está recuando e um monte de homem leviano ia se aproximar de você. Fala real, tá? Sem hipocrisia. Você mandava esse povo embora ou ficava amigo desse povo? Você aceitaria a amizade desse povo leviano? O que é um povo leviano? Eles bebiam, eles fumavam, eles xingavam, jogavam truco, eles jogavam no tigrinho, eles ficavam no bar, eles jogavam no bicho.
Eles iam pra zona, essa galera aí, homens levianos. Eles mexiam com as mulheres dos outros, eles eram um mover. Você ia ser amigo desse tipo de gente? Sim ou não? Põe aí pra mim. Você está recuando, você já foi rejeitado e chegou os levianos. Aquele, aquele das minhas. Virava melhor amigo. Eu já dava nome e sobrenome para cada um. Já fez isso. Ah, ó, aí. Misericórdia. România falou que não sabe. Eu, gente, assim, eu sou. Minha mãe falava que eu era o dedinho podre curva de rio. De mim só vinha essas galera aí, ó. E hoje de mim só aproxima maluco. Ó, vocês. Eu falava, só vem depois que eu me converti, só vem maluco, cara. É um mais doido que o outro. Os mais normal ali tem problema geracional de 10 geração. Ai, que orgulho da Kelly. Eu me misturava, daqui a pouco estava comendo com ele. Jefté, ele faz desse povo leviano, pega esse código, ele faz desse povo um exército. Sabe por quê? Porque quando você é líder, você não se influencia com ninguém, mas você influencia as pessoas. Todo esse povo leviano é influenciado por Jefité. Porque quando você governa, quando tem um espírito de governo em você, você não se contamina, mas você influencia as pessoas. Ele transforma esses homens em soldados. Nós vamos ver isso na história. Esses homens ficam, ó, viram artilheiros. Eles falam, não, esses caras guerrilheiro top de linha, linha de frente. Os, o Bop de top lá, a galera, ó, top das galáxias. Qual que é a lição que a gente aprende disso? Nem sempre as melhores pessoas estarão ao seu lado. É por isso que a gente não pode se atentar o quê? À aparência. Vamos lembrar das características, das qualidades dos discípulos? Já começa com o Iscariote, já era traidor, estava lá no meio, nem Jesus tirou ele. Tinha o publicano, o cobrador lá de impostos. Tinha o pescador que mal sabia ler. A Bíblia fala que eram homens iletrados. Mas quando pregava, 5.000 pessoas se convertiam. Característica dos discípulos. O Tomé teve que pôr o dedo na. Deixa eu ver se é Jesus mesmo. Mostra a mão. Deixa eu pôr o dedo. Se fosse Jesus, eu dava uma mãozada na cara de Tomé, mas tá bom. Mas é Jesus, né? Incrédulo. Então, se você vê a característica dos discípulos, as qualidades deles, os defeitos deles, nem por isso Jesus ignorou eles. E às vezes eu e você fica assim, ó, ah, aquele ali pode chegar pertinho de mim, aquele ali não. Aquele ali sim, pode vir na minha célula, pode vir pro meu grupo, aquele ali não, aquele ali é muito louco. Aquele ali, aqui na minha cidade, tem muito turma LGBT, né? Muito. Gente, eu mexo com festa, eu atendo esse povo tudo. Eu não, né? Gente, é um mover quando eles fecham festa comigo, eles me veem na rua, eles falam assim, pra mim, pastora! E eu falo o que pra eles? Oi, Bi! E meu marido do dia assim, olhando pra minha cara. Falei, o que que é Bi? Falei, Bi de Biba. Falei, você não chama eles de Bi, não. Falei, é tanto junto que eu não sei os nomes.
porque um é uns nomes que a gente não sabe nem falar, os gritos de guerra deles. Você não pode chamar do nome de batismo. Então chama de Bi, todo mundo é Bi. E eu saio pra rua e tem hora que eu tô assim, sabe? Pastora! E o povo olha, tem cidade pequena, fala, nossa, né? Ela conversa, nossa, ela tem amizade. Porque são pessoas que o povo rejeita. Mas vai saber, no seu propósito de Deus, vai saber se não vira soldado do Senhor, daquele que me chamou, daquele que me governa. Porque se andar comigo, eu já falei para eles, vocês não andam muito comigo, não, que vocês vão virar homem, ter família e ter filho. Ai, eu falo para ele, fala, andou comigo, a testosterona vai vir com tudo no de vocês. Porque eu não deixo de pregar, eu não deixo eu brinco, eu converso, eu atendo, mas eu aproveito as oportunidades. E aí, sabe o que que eu aprendo com o Senhor? Que nós temos que entender que não é sempre as melhores pessoas que vão estar no nosso lado. Jefté, ele era um homem que era desprezado, ele estava escondido porque ele tinha recuado, mas ele era um homem que tinha relacionamento com Deus. Porque o próprio Deus chama ele para juiz. E eu aprendo o quê? Cuidado com quem tem relacionamento com Deus. Às vezes nós olhamos aquelas pessoas assim que você não dá nada para ela, mas vai ver se ela tem relacionamento com Deus. Porque se ela tiver relacionamento com Deus, cuidado. Porque essas pessoas que têm relacionamento com Deus, Deus prepara todas as oportunidades para ela. E Deus vira o jogo dessa pessoa. Queridos, eu falo assim, ó, na minha vida, se você me conhecesse não vou longe não, 15 anos atrás, 16 anos atrás, você ia me ver caída na sarjeta, você não dava nada pra mim. Você ia me ver chapada de droga, você não ia dar nada pra mim. Só que muitas vezes chapada de droga, chapada, eu ligava o louvor da Fernanda Brum lá, o CDzinho que eu tinha, e eu cantava apenas um toque no teu coração, diante do Senhor. Muitas vezes noiada. Eu colocava um louvor lá e cantava, e eu sentia saudade de Deus, e eu não tinha coragem de voltar. Mas aquela atitude minha era um relacionamento que eu tinha com o Senhor. Mesmo na macumba, eu ia lá na porta da igreja que eu tinha saído, e eu falava assim pro pastor, que era meu ex-pastor, tá aqui o meu dízimo, porque eu sei que a igreja e o Senhor precisa. E aqui está o meu dízimo. Aí eu deixava o meu dízimo e eu ia lá bater tambor. Por quê? Porque eu entendia que uma coisa tinha nada a ver com a outra. Eu falava assim, eu quero desviar, mas eu sei que a obra precisa. E eu entendia que ele era homem de Deus, eu que não queria Deus. Então, assim, essas coisas eram relacionamentos da minha forma errada, mas era relacionamento que eu tinha com Deus. E cuidado com quem tem relacionamento com Deus, porque Deus vira o jogo dessas pessoas. Deus vira o jogo dessas pessoas. Olha o que Deus faz na vida de Jefté. Versículo 4. E aconteceu que depois de alguns dias, a virada de jogo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade, a galera mais velha do clã de Gileade, buscar Jefté na terra de Tob. E disseram a Jefté: Vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborreceste a mim e não me repeliste da casa de meu pai?
Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? O povo lá entra em guerra, eles não dão conta, eles falam o quê? Tem alguém que vai dar conta. Jefté manda buscar. Sabe por quê? Tem parado, irmão, que é só você que vai resolver. Então não adianta as pessoas querer te excluir, querer te ignorar, querer te bloquear, querer te boicotar. Aquilo que Deus deu de unção para você saber fazer, outro não vai saber fazer. E as pessoas vai lá onde você estiver, vai te buscar e vai falar assim, ó, resolve, pelo amor de Deus. Porque foi a virada de jogo de Jefté. Olha a virada de jogo. E aí eu aprendo que quem teme a Deus vive uma virada, porque o governo chega em Jefté. O governo se estabelece nele. Então, se eu temo a Deus, eu vou viver uma virada. Por isso que a gente não precisa ter medo. Ai, vão tomar o meu lugar. Ai, vão tramar contra mim. Ai, vão roubar a minha oportunidade. Quem dá a tua oportunidade é Deus. Quem cria a oportunidade para você é Deus. Quem cria lugares para você é Deus. Quem te coloca, quem tira você de lugares é Deus. O dia que Deus achar que você não serve mais para você estar onde você está, Ele vai tirar você de lá. Só que o dia que Deus falar assim, ó, vai ser você, não vai ter ninguém que vai conseguir fazer o que você faz. Não vai ter ninguém. Eu já vivi muitas experiências disso. Uma vez eu fui convidada para trabalhar num trem regional. E eles começaram a me boicotar. Ah, é só ela que vai, só ela que apresenta, vamos tirar ela. Vamos colocar outra pessoa. Na hora eu falei, nossa, né? Os crentes fazendo isso, pastores. O Espírito Santo falou assim, ó, "Shh, fica quietinha, fala nada não." Eu falei, tá bom. Me tiraram. Chegou o dia do evento. Cheguei lá na hora do evento. Que eu cheguei, coloquei o pé, veio aquele monte de pastora. Pelo amor de Deus. Ainda bem que você chegou. Eu falei, por que, Charlene? Falou, ó, assume. Eu falei, Moá? Sim. Ai, tô tremendo, tô com vergonha, não sei o que eu vou falar. Mas eu não posso, eu pareço demais. Porque, queridos, o meu dom é comunicação. Não é que eu apareço. Meu marido fala assim, ó, você gosta do microfone. Meu dom, gente, eu sou de Naftali. Eu sou de Naftali, gente. Como que eu não vou... Se você me dá um microfone na mão, eu posso não saber a pauta, mas eu vou render assunto ali. Acabou. Acha? Um dia esse homem fez uma festa aqui nessa cidade aqui, minha aqui, da Mara Maravilha. A mulher demorou 3 horas para chegar. Pra gente cantar 2 hinos. Cantamos 13. 13. Eu tava isso aqui, ó, pra jogar o cabelo pra frente e gritar esse é Calypso. Porque eu não tinha mais o que falar. Mas eu conduzi as 3 horas. Na hora que a mulher chegou, o povo foi embora. Eles falaram, aí o que que o povo falava pra mim na rua? Gostei mais do teu show. Faço show? Não faço. Mas naquele dia eu fiz um show. Porque eu conversei com o povo, contei testemunho, entendeu? Eu chamava as pessoas, eu contava, falava da Bíblia, cada louvor que falava, né? Eu criei um bordão. Eu falava assim, eu digo Mara, e vocês? Eles falavam, Mara, que a mulher não vinha, gente. Foi um sonho, sonho. Mas venci na vida. Você de Naftali não gosta de se comunicar? Não, você tá do avesso, Fernanda. Você precisa de uma reprogramação, entendeu? Foi um over, Kelly, arrasou. Porque, gente, minha praia é no meu. Aí me boicotaram no evento, fui lá. Aí o Espírito Santo falou assim: vai na humildade, que eu te rebento. Falei, vamos na paz, Senhor, não posso nem rir das irmãs, né?
Aí eu fui, falei, eu vou, né? Tô aqui para servir. E o senhor falou assim, fica na humildade que eu te mato. Falei, tá bom, porque Naftali é o quê? Leviatã. Aí eu subi na humildade, orei. Mas eu tinha uma vontade de olhar para ela e falar, não deu conta não, Charlene? Tinha vontade de falar. Falei por dentro, entendeu? Quem é de Benjamin? Quem é de Benjamin? Qual que é o coisa ali? A Gabi sabe. Vê lá, Gabi. Eu não lembro não, Carol. Eu tenho TDAH também, tá? Mais um pouquinho eu falo que eu tenho um pouco de autismo também. Olha lá, é Zeus, ó. Falei que a Gabi sabe. A Gabi sabe tudo. Então vamos lá. Então, não adianta as pessoas querem boicotar a gente. Fih, quando você sabe, quando é teu, não vai servir no outro. Então, descansa. Descansa. Só que Jefté me ensina uma coisa. Aproveite as oportunidades. Porque tem gente que fala assim, ó, na hora que precisar de mim, eu também não vou. Vai ser orgulhoso, Satanás. Orgulhoso é o diabo. Porque, ai, nada vai ver só na hora que você precisar de mim. Não vou. Você vai. Você não manda na tua vida. Você vai, que manda. Fala que nem meu marido fala pra mim. Quando eu falo pra ele assim, eu não vou. Ele fala, quem manda em você é Deus. Tem uma raiva que ele fala isso. Eu falo, olha, pior que é. Pastor, o que é sentir os olhos e o rosto queimando quando se está em oração forte? É poder de Deus, amada. Poder, fogo do Espírito Santo. É o olho, o rosto, mão não, brasa do altar. Porque se for mão, aí você tem que tocar em alguém, tá? É cura, é libertação, alguma coisa assim. Vai ter aula sobre 31 de outubro? Não, coloquei um videozinho lá no meu Instagram, só, tá? Não vai, não dá, gente. Eu tô pela graça. Vamos lá. Então, quando vier as oportunidades para você, não seja orgulhoso, tá? Olha que Jefté fala. Jefté dá uma neles, né? Porque Jefté é dos nossos. Ele fala assim: ai, vocês não me expulsou? Coruja de Satanás, né? Parafraseando a Bíblia. Vocês não falou que não era para eu nem ter direito à herança? Só que ó a virada de jogo do Jefté, no versículo 8. Aí eu amo esse capítulo, gente. Eu me vejo nele. Ele fala assim, ó. E disseram os anciãos a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Imagina esse povo com cara de pedinte, né? Para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Ou seja, ele fala assim: ó, você vai ser o prefeitão aqui, cara. Você vai mandar em nós tudo. Você vai ser o cara. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Gente, ele voltou e falou assim: eu volto, desde que eu seja o prefeito. Resumindo. O povo falou: fechou. Foi você mesmo? Vai. Então vamos embora. Pegou os valentes dele, ó. Foi. Por quê? Quando você tiver oportunidade, não fica assim, ó. Ai, não vou. Vai. Aproveite as oportunidades. E leve e se levante, perdão, com o seu exemplo. Ele falou assim: ó, eu espelho em mim mesmo. Eu vou e vou levar o meu povo. Eu vou e vou levar quem é treinado por mim, tá? E aí ele nos ensina o quê? Esteja pronto para governar em ambientes.
Qual que é o nosso problema? Tem hora que a gente quer muito uma coisa, quer muito ser honrado. A questão é, você está preparado para ser honrado? Ai, pastor, eu quero crescer. Você está preparado para crescer? Ai, pastora, porque eu quero ser reconhecido. Você está preparado para ser reconhecido? Você vai aguentar? Porque às vezes você está orando por uma coisa que você nem aguenta carregar. Já começa a ir errado. Um calor que já começa aí. Ai, mas eu quero ser grande, eu quero. Vai ter o preço. Você vai aguentar? Porque Jefté falou o quê? Eu vou lá resolver o BO, eu vou ser o cabeça porque eu estou apto. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que ele estava fazendo e ele sabia o que era capaz de fazer. Qual que é o nosso BO às vezes? A gente se ilude com aquilo que a gente pode fazer. Queridos, a nossa vida de vitória tem que ser realista. Como que eu faço para mim ter vitória? Eu tenho que ser realista. Dou conta desse BO, Deus? Manda para mim. Não dou, Senhor. Não dou. Não sei. Então seja humilde para aprender, para avançar, para crescer, para esperar. Porque tem coisas que a gente pede e a gente não está pronto. Mas se você estiver pronto e apto, governe o ambiente. Vai e mostra por que que Deus te escolheu para estar lá. Amém? E a última lição do Senhor. Ele vai lá, ele luta, ele arrebenta, ele faz. Depois você lê todo o capítulo 11, fica de tarefa. Só que ele faz uma cagada no final, porque juízes têm muito disso. Todo mundo começa bem, mas no final, cara, no final eles arrasam. No final eles falar para você, viu? Ele ficou empolgado, sabe quando a pessoa se empolga? E vai lá fazer um voto. Uhul! Estamos arrasando, vou fazer um voto. Primeiro que Deus nem pediu um voto. Já começa aí o negócio. Deus não tinha falado nada de oferta para ele. Deus não pediu nada pro cara. Nada. Porque uma coisa é quando Deus te pede. Outra é quando Deus não te pede. Ai, mas eu vou fazer. Acho que eu vou sentir, vou fazer. Olha o voto do cara. Versículo 31, Juízes 11, 31. Deixa eu ver. Vai no 30. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Tá. Versículo 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças. E era ela só, a única, não tinha outro filho e nem filha. O cara faz um voto, que eu chamo de voto de tolo. Porque primeiro Deus não pediu. Segundo, ele se precipitou. Ele falou que, que sair da porta da minha casa é de Deus, vou sacrificar. Sacrificar, essa é a palavra. Quem que sai? A única filha. Ele não tinha outro filho, ele não tinha outra filha, a única. Ele falou, ai meu Deus, o que que eu fiz? Questão é, primeiro, ele se precipitou em dar o que Deus não pediu. Segundo, ele fez um voto de tolo. Então, voto a gente tem que observar. Observar. Fez um voto na emoção. E ele faz um voto acostumado com aquilo que ele estava familiarizado a ver. Sacrifício pagão. O quê? Vou sacrificar. Só que se esse voto que ele faz, um sacrifício, ele ia ter que queimar
Essa mina, pode perguntar, Gabi. Ô, pastora, e tipo assim, quando, vamos supor, eu sou casada com meu marido, aí eu faço, tipo, ele fazer um voto, e aí ele raspa a cabeça e tudinho. É considerado também, porque, tipo, os dois são uma só carne, porque eu tô vendo isso acontecer, tipo assim, a pastora fez o marido dela fazer um voto, e, tipo, ele não quer cumprir, eu vejo ele descumprindo toda hora. Não, já. E Voto de tolo. Voto de tolo dela. Porque como que eu vou fazer um voto com meu marido, cara? A questão assim, é uma só carne, é uma só carne. Mas ele responde espiritualmente por ele. A salvação é individual. então não tem nada a ver, né? Porque, tipo assim, eu vejo Ah, ele murmurando. Tipo assim, ai, minha esposa fez eu fazer esse voto, mas ela fez e eu que tenho que pagar. Tipo assim, ele diz assim, ela fez e eu que tenho que pagar o pato. existe isso. Imagina. Mesma coisa, você vai fazer um. Sabe o que eu fiz outro dia? Mas foi brincadeira, tá, gente? Vocês entendem. Lá no meu serviço some muitas coisas. Aí eu falei assim, né? São longuinhos, são longuinhos. Parecer minha sócia vai dar 3 pulinhos. Aí ela falou assim: a macumba é tua, você que vai pular. Eu falei, vou nada. Aí apareceu, eu falei, pular. Eu falava assim, pular aí, Daiane. Fiz com ela, pra ela pular. Mesma coisa, cara. Eu lembrei disso aí, entendeu? É uma coisa que fala assim: ó, eu vou fazer um voto de 10 mil reais. Mas ninguém pulou, viu, gente? Pela paz, foi só pra tentar. E eu falei, vou dar 10 mil reais. Aí Deus me atende. Vamos falar de voto de hoje. Aí eu vou falar, marido, dá lá 10 mil reais, que eu fiz um voto. Eu falo, é maema. Não existe isso, que cada um responde por si espiritualmente. A salvação é individual devido a isso. A pessoa ser um só corpo é a questão de decisões, assim, ó. Eles estão em jejum. A mulher não tem domínio no corpo dela, eles têm que entrar num consenso ali, né, de ter relação e tal, né? Mas você já vê que a discordância, ele já quebra o negócio ali, ele já não quer cumprir, ele já está discordando. Voto de tolo. Mas, Voto. tipo assim, aí na frente dela, ele cumpre. E voga ou não voga? Lógico que Não não. voga. Não, porque por trás não. E quem que tá vendo isso? Essa pataquada tudo. Tá certo, pastora, Deus. obrigada. Aí Deus tá vendo essa pataquada, Deus fala o quê? Deus que é santo e irrepreensível. Deus que gosta das coisas certinho e fala, não quero. Fica aí fica o quê? O sacrifício de tolo, entendeu? Fica um sacrifício de tolo. Fica ele enganando ela, achando que tá enganando Deus, ela achando que ele tá fazendo, ai que rolo. E Deus olhando, falando assim, nem tô nisso. E quem que tá nisso, nesse espírito de confusão? Que aí você já vê um espírito de confusão e de desunião, desarmonia, não tem unidade ali. Não existe. Totalmente antibíblico, por fora da casa. Ele é. Ele por concordar em fazer pôr ela na casa dela e ela de fazer rolo com a vida dos outros. Por fora. Por fora, gente. Mas vamos lá. O homem ofereceu a filha em sacrifício queimado. Quem que ia receber? Mete o louco, se ele mete o louco e fala, eu dei minha filha, eu vou matar ela, vou sacrificar ela. Quem que recebe essa oferta? Ele votou para Deus, mas quem que recebe? Deus recebe? O cão. Qual cão? É o cão. Porque vocês acham que Deus ia receber uma pessoa, Moloque? O cara começou bem. Não, não começou muito bem, a história dele foi meio triste no começo. Mas o cara virou o jogo para no final ele fazer uma oferta para Moloque. Entendeu?
porque ele ia dar a filha em sacrifício queimado para Moloque. Aí eles choram até hoje lá, as virgens lá. Vê? Eu não entendi isso aqui também, não. Fiquei olhando, falei, coisa estranha isso aqui. Eu já xingava ele. Ah lá, eu ia ser a filha rebelde, cara. Eu ia falar, você que foi, você que se queima aí. Eu mandei você me oferecer. Tô em concordância disso. Não sei por que que essa moça não fez isso, cara. Ele vai lá no céu e fala, filha, você era meio ela passada também, sonsa também. Ó, versículo 36. Fala assim, ó. E ela lhe disse, Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu com a tua boca. Ela consentiu, cara. Ela era obediente. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Faze-me isso, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes e chore a minha virgindade. A mulher ficou chorando 2 meses porque ela não ia casar. Se fosse hoje, ela ia dar graças a Deus. Tá bom. Eu com as minhas companheiras, ficou elas e as amigas gritando lá, chorando na rua. E disse ele: Vai, filha, vai chorar na rua. Deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se com ela com as suas companheiras e chorou sua virgindade pelos montes. É que tá parecendo os amigos da Gabi ali, ó. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão, e daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Tem um costume lá que o povo chora 4 dias porque a menina não casou até hoje. Nada a ver, né? Mas o quê? Qual que foi o castigo dela? Não casar. Então ele não teve descendentes. Guerrilheiro. Deus virou a história do cara para Moloque comer a semente dele da mesma forma. Não sacrificou ela, mas comeu o fruto da semente. Ele não teve descendentes, ele não teve neto, ele não teve o prazer de ter continuação na sua descendência. Triste, né? Muito triste. Semana que vem nós vamos ver Sansão. Acho que é o nosso último juiz. E finalizaremos. Alguma pergunta sobre hoje, queridos? Nós vamos orar. Em nome do Eterno. Vamos orar então? Pai, muito obrigado pela tua bondade, graça, misericórdia. Obrigada, Senhor, por me dar saúde e graça para ministrar essa aula. Muito obrigado por cada aluno aqui presente, aqueles que ainda participarão dessa aula. Nos dê uma semana de vitória. Nos dê sabedoria, Espírito Santo, para não fazer votos de tolo como Jefté, mas nos traz virada de chave, assim como o Senhor trouxe na vida dele, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos tirar nossa foto bonita, meu povo? Liga sua câmera. Glória a Deus. Semana que vem, em nome de Jesus, teremos aula. Segunda tem escola de cura, em nome de Jesus. O vídeo de hoje vai ficar salvo, tá? Que ele tá só o pó. Fia mais do que eu, você tá tão encostada, bebê. Encostada. Vamos lá. Sorriso no rosto. Deixa a galerinha vir. Vamos. No 3. Vai, Gabi, Leiliane. E... Gente, beijo pra vocês. Até semana que vem, em nome de Jesus. Tchauzinho.